Boa tarde a todos, prazer vê-los. Em primeiro lugar, gostaria de desejar um feliz ano novo para todos nós, que seja um ano bem produtivo do ponto de vista tanto intelectual quanto pessoal, e que a gente tenha muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria e muito dinheiro, né, nesse negócio. A nossa bolsa, tomara que aumente, né? De qualquer maneira, vamos seguindo nesse processo. A gente tem algumas. Oi, Sérgio. Oi, pessoal, tudo bom? Cíntia, todo mundo que está aí, Thalita, todo mundo. Bem, a gente tem algumas. Saiu uma nova portaria sobre a supervisão acadêmica, não é sobre a supervisão, mas é sobre o programa Mais Médicos, agora no dia 30 de dezembro. Essa portaria foi publicada agora, e eu procurei incorporar as coisas novas que ela traz na minha apresentação, para que a gente fique mais a par das coisas que estão acontecendo no programa. De qualquer maneira, a gente hoje, então, estamos aqui, os 3 tutores, está faltando o professor Juan está na Europa, portanto, está com um fuso horário muito enlouquecido, não tem como participar da nossa reunião. De qualquer maneira, essa reunião está sendo gravada, e depois ela vai ser disponibilizada tanto para os supervisores quanto para os tutores, se precisarem de alguma, sei lá, de algum apoio, alguma coisa nesse sentido. Vai participar também da nossa reunião a Adelita, que também vai trazer algumas orientações emanadas do Ministério da Saúde, que, aliás, está carregando a mão nessa nova portaria, tipo assim, está chamando para si mesmo a coordenação do programa, meio que dando uma esvaziada nas atribuições das instituições supervisoras e do próprio Ministério da Educação. De qualquer maneira, vamos ver o que acontece daqui para frente. Então, de qualquer forma, eu desejo a todos um feliz ano novo e espero que a gente tenha um bom trabalho nesse ano que está começando agora. Queria ver se a Keila quer falar alguma coisa. Boa tarde. Bom, a gente sabe que é difícil, né, separar um tempo para poder estar todo mundo aqui junto online, mas é importante a gente sempre alinhar e fortalecer essas práticas que a gente tem aqui, junto com a tutoria e os supervisores, né? Eu sei que a rotina é intensa e é difícil ter esse espaço de apoio, de troca, de construção coletiva. Não é uma cobrança, né? Mas a gente, como foi conversado anteriormente com a doutora Ana, a gente está aqui mais para apoiar e fazer essas trocas, né? Olhar tudo que a gente tem feito, esse processo formativo que a gente está tendo, apoio, né? A gente ajudando a qualificar, né? As práticas clínicas, tudo que a gente está apoiando dentro da coordenação, da supervisão e das tutorias. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui hoje, o pessoal da Zona do Café, da Zona da Mata e Cone Sul. É isso que eu tenho. Ok. Obrigada, Keila. Arlindo? Boa noite. Acho que, né, feliz ano novo para todo mundo, né? Acho que é um momento de agradecimento a todos os supervisores, tutores, apoiadores que ficaram com a gente nesse ano de 2025 e que em 2026 a gente consiga continuar reafirmando a APS como um espaço central de cuidado e auxiliando os médicos que estão com a gente aqui a melhorar esse atendimento, né? A melhorar essa corresponsabilização aí, apoio que a APS faz com os outros sistemas a partir do programa Mais Médicos, né? Então, a gente vai seguir nesse pensamento, a gente vai continuar tirando essas dúvidas de quem está com dúvidas, né, dos nossos supervisionados e tudo mais, e que seja um ano muito bom aí para a gente e um novo ciclo bem enriquecedor, tanto de aprendizado nosso quanto dos nossos supervisionados também, né? É isso. É isso, beleza. Então, antes mesmo de começar a minha apresentação, eu queria fazer alguns comentários acerca do andamento das nossas atividades agora, principalmente nesse início de ano. Primeiro, os supervisores vão ter que desenvolver
ou vão ter que aplicar os instrumentos de avaliação de atividades dos profissionais, se eu não me engano, até março. Todos os médicos que estão no programa devem passar por avaliação. Lembrando que essa avaliação, ela é a avaliação do supervisor, é um dos componentes que pode assegurar a permanência ou o desligamento dos profissionais do programa. Então, é uma coisa importante, a gente tem que estar bem atento aos instrumentos e à forma como nós vamos desenvolver esta avaliação. A outra coisa que é importante é o seguinte: nós estivemos conversando, os tutores do programa, acerca, assim, a gente tem observado que tem vários supervisores, alguns supervisores, que não têm participado das nossas reuniões mensais. Alguns deles, inclusive, entram na sala e pronto, acabou, entram na sala, como se isso fosse o suficiente para a participação das nossas atividades. Esta é uma das atribuições, é uma das responsabilidades dos supervisores e uma das responsabilidades dos tutores é a realização dessas reuniões mensais e a participação dos supervisores nessas reuniões. Eu gostaria de, encarecidamente, em nome de todos os tutores, solicitar que todos vocês, todos os supervisores, participem de forma mais ativa dessas nossas reuniões, porque elas são importantes do ponto de vista do prosseguimento do programa e do alinhamento entre nós da tutoria, das atividades acadêmicas e o desenvolvimento das atividades de supervisão, ok? Cada um dos nossos tutores já está mais ou menos organizado com a programação de atividades acadêmicas que vão ser desenvolvidas mensalmente nas nossas reuniões. Então, tanto Arlindo, quanto Keila, quanto Juan, quanto eu, nós estamos já de posse desta programação, dessas programações, e, obviamente, a gente pode se trocar, de repente, sei lá, alguém tem interesse em participar das reuniões da Keila, ou das reuniões do Arlindo, ou mesmo das minhas reuniões, a gente pode ver formas de participação em mais de uma. Todos vocês podem participar de todas as reuniões que quiserem, mas uma delas, pelo menos, é obrigatória a participação, ok? Então, por exemplo, se você tem problema para participar nas minhas reuniões, os meus supervisores têm algum problema de participação nas minhas reuniões nas terças-feiras, de repente pode haver, esporadicamente ou ocasionalmente, uma participação em uma das reuniões, tanto do Juan quanto da Keila ou do Arlindo, se forem horários distintos, ok? Mas lembrando sempre que vocês precisam participar de uma das reuniões de tutoria mensalmente. É obrigatória essa participação. Como o Ministério da Saúde está chamando para si meio que a coordenação, inclusive, do processo de supervisão, estas participações elas são importantes e os relatórios que a gente vai passar a encaminhar para a coordenação central do programa, elas são importantes, inclusive, do ponto de vista de auditorias do programa. Tanto, então, as agências de controle, tipo TCU, tipo, sei lá, as agências CGU, as agências de controle dos dinheiros públicos do nosso país, vão se utilizar destas atividades, desses relatórios, das reuniões e dos registros da RNP para manutenção ou para cobrança de coisas relacionadas à supervisão, ok? Mas eu gostaria de começar a minha apresentação. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Está todo mundo vendo? Sim. Sim, professor. Bem, então tá. Tá ok, então tá. Então, na verdade, o programa Mais Médicos, ele tem algumas características importantes e algumas delas que foram meio que alteradas agora, recentemente, nesta última portaria do programa. Eu queria pedir licença só um minutinho, que eu preciso ver uma coisa aqui.
que eu tinha umas anotações aqui que eu não sei onde é que eu deixei. Só um minuto. Desculpa, vamos seguir. Então, assim, na verdade, o programa Mais Médicos, o projeto Mais Médicos para o Brasil, dentro do programa, ele tem, não é apenas um programa de provimento de atividades de médicos para a atenção primária, mas é um programa formativo sustentado pela supervisão. E isto foi fortalecido, está fortalecido nesta última portaria que saiu agora, no final do mês de dezembro. É uma portaria interministerial, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação. E esta apresentação aqui, que eu elaborei, ela aborda o projeto Mais Médicos na sua configuração atual, com foco específico na supervisão acadêmica. É isso que comporta a nós, da instituição supervisora, abordar as características relacionadas à supervisão. E principalmente na atuação do supervisor, que é a figura central para garantir a qualidade assistencial, a formação em serviço e o alinhamento às diretrizes do SUS. Então, temos que ter isso sempre em foco. Na verdade, estas são as características e essa é a centralidade do programa Mais Médicos. Quais são as finalidades e os eixos estruturantes do programa? Então, sinteticamente, prover médicos para áreas prioritárias do SUS, fortalecer a atenção primária, integrar ensino-serviço, através do desenvolvimento de educação permanente de saúde e qualificar a prática médica no território. Isto é, a finalidade central do projeto é prover médicos e qualificar a prática no SUS. O projeto, ele articula 3 grandes eixos, então, que seria o provimento, a formação e a educação permanente. Esses são os 3 grandes eixos estruturantes do programa. A supervisão é o mecanismo que conecta esses eixos, garantindo que o trabalho assistencial também seja um espaço de aprendizagem qualificada. E essa é uma questão que a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer durante as nossas atividades. A gente está sempre pensando nesta relação entre a educação permanente, as atividades práticas desenvolvidas no SUS e aquilo que precisa ser desenvolvido pelos nossos profissionais. Lembrando sempre que os médicos do programa, eles não são considerados como profissionais já completamente formados. Eles estão em processo de formação. E é esse processo de formação, alinhado e acompanhado pela supervisão acadêmica, que permite, então, que esses profissionais estejam recebendo bolsas dentro do sistema, dentro do projeto. A supervisão acadêmica, dentro do programa, é o eixo educacional estruturante desse programa. Ela não é uma fiscalização pontual, é um processo contínuo, pedagógico e avaliativo, que integra ensino e serviço com impacto direto na qualidade da atenção à saúde. A base normativa atual da supervisão é a partir da Lei do Mais Médicos, a Lei 12.871 de 2013, que é quando institui o programa no país. A portaria interministerial número 604 de 2023, que estabelece vários critérios e normatiza de uma forma mais explícita o que significa a supervisão, já nessa retomada do programa, depois de tentativas importantes que ocorreram no governo passado, do ponto de vista de desestruturar o programa e substituir isso por outras atividades, outras coisas.
A portaria 1537, também de 2023, que trouxe algumas outras orientações em relação à supervisão, e agora a última portaria MEC, Ministério da Saúde, MEC 10.032, de 2025, que reforça a centralidade da CEGETS na coordenação do programa. O que é a CEGETS? A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, que assume o papel, então, central na coordenação do programa. Eu até comentei com a Delita e com a Katiuska nesses últimos dias, quando a gente estava comentando essa nova portaria, que eu mesma não sei se eu gostei muito dessa centralidade toda que eles estão chamando do Ministério da Saúde. A impressão que dá é que está meio que tirando e desconsiderando um negócio que eu considero extremamente importante, que é a autonomia das universidades, principalmente na condução dos seus processos de seleção, de orientação, de condução do próprio processo de supervisão, desde que, obviamente, a gente consiga dar conta das coisas relacionadas e que são consideradas como essenciais e costuradas tanto pelo Ministério da Educação quanto pelo Ministério da Saúde. De qualquer maneira, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Quem é o supervisor no programa? O supervisor no programa, ele é um mediador, ele é o mediador ensino-serviço. Quais são as características essenciais? Ele não é só um avaliador, ele é um profissional experiente no SUS, que tem atuação no SUS, que tem uma vasta experiência, principalmente na atenção primária, atua no território da prática do médico, ele ajuda o médico participante a refletir criticamente sobre sua prática, isto é, ele é o elo entre a formação e a assistência, e ele é um agente pedagógico e regulatório do programa. Quais são as atribuições do supervisor, isto é, dentro da dimensão pedagógica, quais são essas atribuições? A formação, ela acontece no cotidiano do serviço. Esta é uma lógica interessante que eu tenho a sensação, não. A experiência mostra que, na verdade, quando quem costurou o programa se baseou muito no desenvolvimento das residências médicas. E, a partir daí, então, a partir do desenvolvimento de atividades práticas, você tem também a costura das atividades pedagógicas e o processo formativo. O supervisor, ele precisa estimular, então, a reflexão clínica, a integração com a equipe e a compreensão ampliada do processo de saúde e doença, fortalecendo a educação permanente. Isto é, ele precisa acompanhar a prática assistencial do médico, promover essa integração ensino-serviço, estimular, portanto, essa reflexão crítica sobre a prática e oferecer um feedback formativo contínuo. Do ponto de vista da dimensão assistencial, quais são as atribuições do supervisor? Acompanhar a atuação clínica no SUS, observar a aderência às diretrizes da atenção primária, apoiar a qualificação do cuidado e articular-se com equipes gestoras locais. Isto é, a supervisão, ela observa a prática clínica, observa a adesão às diretrizes da APS e a articulação com a rede, contribuindo para qualificar o cuidado ofertado à população. E aí, quando a gente lê isso que está escrito nos documentos oficiais que normatizam o programa, e a gente compara isso com a prática cotidiana daquilo que acontece na atenção primária, e isso é uma constante nas reuniões da CCE, a gente percebe que há uma certa dificuldade por parte da gestão municipal, da gestão lá na unidade básica, de desenvolver de fato as diretrizes ou observar de fato as diretrizes da APS. Tanto do ponto de vista de cobrar uma maior, digamos, uma maior adesão não, mas uma maior aderência do profissional médico às demandas espontâneas, a deixar as demandas programáticas de lado, a não acompanhar de forma adequada essa coisa da continuidade do cuidado. Algumas coisas que a gente observa, por exemplo, no município de Jaru,
onde a gente não tem enfermeiro fixo por equipe. Esse negócio é uma coisa louca, né? E aí, assim, quando a gente pergunta para o pessoal, mas como é que o Ministério da Saúde não pode cobrar isso dos municípios? Só vai poder fazer isso quando isso estiver vinculado a financiamento. Enquanto isso não estiver vinculado a financiamento, eu acho muito difícil que isso tenha alguma possibilidade de modificação. Do ponto de vista da dimensão regulatória, o que o supervisor precisa desenvolver? Elaborar relatórios mensais, da mesma maneira como os tutores também elaboram, a partir dos relatórios que vocês preenchem, cada um dos nossos tutores elabora um relatório mensal apontando os pontos críticos que vocês identificam nos relatórios, e esses pontos críticos que os tutores, que vocês identificam e que a gente sintetiza, esses relatórios, portanto, essas coisas que vocês apontam, são levadas para as reuniões da CCE, e muitas delas resultam em intervenções mais ou menos, digamos, eficazes do ponto de vista da gestão do programa junto à gestão municipal. É atribuição também dos supervisores emitir relatórios extraordinários quando solicitado. E isto está mais explícito nessa última portaria. Isto é, cada vez mais os supervisores vão ser chamados tipo assim, está havendo algum problema no município, sei lá, de Alto Paraíso, e o médico lá está tendo dificuldade de relacionamento na gestão, etc., etc., é muito provável que o supervisor seja chamado para emitir um relatório extraordinário abordando essas questões. Outra coisa importante é subsidiar avaliações de desempenho dos profissionais e apoiar os processos administrativos do programa. Qual é a relação do supervisor com o tutor acadêmico? Nós temos uma comunicação sistemática, todos nós nos comunicamos, eu acho que a gente tem instrumentos de comunicação cada dia mais alinhados e cada dia mais aperfeiçoados, principalmente aí com o WhatsApp, a própria RNP, sei lá, as coisas que a gente utiliza para a comunicação. Nós temos um alinhamento pedagógico que é relacionado a partir do momento que a gente tem, então, um desenho daquilo que a gente vai desenvolver nas nossas atividades acadêmicas ao longo do ano. Então, tem o encaminhamento dos relatórios e ajustes formativos conforme a orientação do tutor. Isto é, o supervisor ele atua em diálogo permanente com o tutor acadêmico, garantindo coerência pedagógica e alinhamento institucional. Após a portaria, essa última portaria de 2025, do final agora do ano de 2025, quais são as coisas que a gente observou? O modelo pedagógico ele está mantido, isto é, a supervisão ela é mantida da mesma maneira, pelo menos nesse momento, ela permanece optativamente como in loco, mas cada vez mais com a possibilidade da gente, pelo menos, fazer reuniões loco-regionais, como é o caso do pessoal lá do Cone Sul, que vem fazendo as reuniões loco-regionais com muito sucesso. Alguns dos nossos supervisores estão fazendo supervisão local, in loco, à exceção, às vezes, das reuniões que são coletivas. A Cíntia, por exemplo, é uma das minhas supervisoras que sempre prefere fazer a supervisão in loco do que fazer a supervisão pela RNP mensalmente. Ela não altera, então, esse modelo pedagógico, ele tem um fortalecimento do caráter regulatório. Sim, e por que a supervisão in loco ela não tem perspectiva de retorno a tão curto prazo? Porque não tem financiamento para o deslocamento do supervisor para assegurar essa supervisão. Até esse momento, é isso que a gente tem, é esse cenário. A não ser que eles consigam alterar alguma coisa aí de aporte financeiro para o programa, dificilmente essa supervisão, principalmente em outros municípios de residência do supervisor, ela vai ocorrer, porque não tem como o Ministério da Saúde cobrar essa supervisão in loco se ele não consegue assegurar o financiamento desse deslocamento. De qualquer forma, a gente tem algumas situações em que é possível a gente fazer a supervisão in loco, principalmente quando a gente tem o supervisor que reside
no município ou em municípios muito próximos, onde os seus médicos estão atuando. E essa é uma coisa que a gente tentou fazer na distribuição dos nossos supervisores. Ocorre, então, um fortalecimento do caráter regulatório, isso é, a impressão que a gente tem, que eu tive, pelo menos na leitura dessa nova portaria, eles estão centrando mais a parte, tipo assim, querendo ter mais segurança de que os relatórios vão ser feitos, de que as coisas que estão sendo apontadas vão ser encaminhadas, de que o supervisor vai encaminhar mensalmente para a gestão municipal, seja para o coordenador da atenção primária, seja para o coordenador da unidade básica, mas sempre com conhecimento para o coordenador da atenção primária, qual é a programação de supervisão daquele mês. Porque a gente tem algumas situações em que os médicos acabam pedindo, digamos, não desenvolver nenhuma atividade durante um turno inteiro, porque tem supervisão, e, na verdade, a gente sabe que a supervisão ela ocorre durante, sei lá, 50 minutos, ou no máximo 1h10, 1h20, durante aquele período. Então, essas coisas elas são importantes. Então, essa é uma das coisas importantes que a gente não pode deixar, que é manter a programação de supervisão, pelo menos com 15 dias de antecedência, para que os municípios consigam organizar as agendas dos profissionais dentro desse processo. Ocorre, então, uma centralização decisória dentro da CEGETS, do Ministério da Saúde, e relatórios, os relatórios elaborados, tanto pelos supervisores como aqueles que são elaborados pelos tutores, têm um maior peso administrativo. Em especial, esses relatórios extraordinários, quando eles são demandados pela gestão, pela coordenação do programa, lá, pela coordenação do Mais Médicos, que envolve, sei lá, inclusive possibilidade de desligamento ou afastamento dos profissionais. Então, essas são coisas importantes no meio desse negócio. Então, do ponto de vista, a gente sintetizando isso tudo, essa última portaria, ela não altera, então, o conceito de supervisão, mas ela reforça o papel regulatório dentro de uma governança mais centralizada dentro do Ministério da Saúde. Qual é o perfil esperado do nosso supervisor? Espera-se, então, do supervisor um compromisso com o SUS, capacidade pedagógica, postura ética e habilidade de mediação e de avaliação. Então, estas coisas são importantes. Então, a gente precisa ter nos nossos supervisores estas características para que ele possa atuar do ponto de vista, então, dessa integração ensino-serviço. Uma síntese disso tudo que eu procurei apresentar aqui é que a supervisão ela é o eixo central do programa. O supervisor ele atua como um mediador ensino-serviço, o papel pedagógico e regulatório eles são integrados, e a educação permanente ela é o princípio estruturante do projeto, isto é, a supervisão acadêmica é o eixo que garante que o programa não seja apenas um programa de provimento, mas um programa de qualificação profissional e fortalecimento do SUS. Acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que a Adelita já está conosco, e eu queria saber se vocês têm algum comentário, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram fazer acerca dessas coisas que eu coloquei. Vai lá, Luiz Marcelo. Pode falar. Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite. Eu tenho rodado os meus alunos de internato aqui, uma média de uns 15, ficam 2 meses comigo aqui. Eu tenho rodado eles nas UBSs da área urbana e rural. E os meus supervisionados são muito receptivos, a gente tem um bom relacionamento, são 5, né, aqui em Montenegro. Há alguma maneira de certificá-los dessa ação de monitor pelo Ministério, uma declaração, sei lá? Nesse momento, não, Luiz Marcelo, a não ser que você coloque, enquanto você, na tua instituição, você consiga fazer essa declaração, mas, assim, do ponto de vista do programa, não há essa previsão. Eu tenho feito pela Universidade de São Paulo uma declaração que o
fulano, ciclano, atuaram como supervisores, né, de alunos acadêmicos de medicina do 5º ano, 6º ano, nas UBSs, o carga horária de tanto. Agora, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, essas UBS onde esses estudantes vão, os médicos não podem ser RMS, hein? Não são RMS. Então, pronto. Só tem um que é RMS, mas é área de garimpo, e nessa área vai a equipe toda e eu substituo o médico, entende? Eu faço papel do médico, né, com CRM, no sentido de... A gente tinha até o ano passado, não, até o ano passado, 2024, existia uma restrição, não podia haver a participação. Isso modificou, isso foi alterado justamente quando ampliou o número de cursos de medicina, e aí o pessoal não tinha onde enfiar os alunos, né? Aí pode botar lá dentro do programa. E, de qualquer forma, essa questão, ou essa coisa aí, ela digamos assim, voluntária. Se o médico não quiser, ele não precisa receber, viu? Ele não é obrigado a receber o estudante dentro da unidade. Tá bom? Ok. Não, a gente não tem esse problema. Teve anteriormente, na gestão anterior, né, com o secretário de saúde, que não entendia dessa forma, e ele proibiu. Aí eu tive que intervir, a gente conversou, expliquei para ele que isso era uma recomendação, que era um incentivo, né, para a formação desses alunos, e há mais de um ano que eu não tenho um problema, e os alunos têm rodado no ICB5 USP e nas UBSs periféricas da área urbana, e uma vez a cada 15 dias eles vão para a área rural, rodar em UBS de área rural. Daí vai toda a equipe, e eu sou o médico que comanda as ações, né? Porque numa dessas áreas não tem um médico com CRE. Ok, beleza. Ok? Keila. Então, tudo bem. Obrigado. Keila. Então, falando sobre os relatórios, eu só queria colocar aqui a importância do preenchimento dos relatórios. Dentro da nossa leitura de relatório, a gente sempre tem que estar bem certo do CNES do médico, né? Porque às vezes o médico pode mudar de unidade, né? Pode não estar mais ali, então tem que estar sempre em contato, sempre perguntando se é o mesmo CNES. E sobre a qualidade das informações, né, que a gente tem em relação aos problemas que estão acontecendo. Por exemplo, às vezes eu pego assim, um relatório que está sendo colocado como se tivesse faltando material, ou está faltando enfermeira, ou está faltando mas eu pego bastante de movimentação. O médico não compareceu, poucas vezes que acontece, né, dele não comparecer. Mas eu acho que a qualidade da informação que é trazida, quando a gente vê que tem alguma alteração com esse médico supervisionado, é que ela tem que ser bem esclarecida. E às vezes eu vejo que tem aquela informação se é alta, se é baixa, se é média complexidade, né? Então a gente tem que trazer bem legal essas informações para a gente poder depois passar isso, né, para vocês. Beleza. Mais alguém? Não? Então a Thalita está pedindo para falar. Vai lá, Thalita. Prazer, fazia tempo que eu não te via. Professora, eu queria saber se a avaliação vai ser o estilo que a gente fez em dezembro daquele ano, a gente avalia e o local também avalia, né? A gestão? É isso mesmo. São três momentos de avaliação. Tem a autoavaliação feita pelo médico, a avaliação do gestor local e a avaliação do supervisor. A média disso daí vai dar a avaliação final do profissional. Vai, Cíntia. Ok? E provavelmente, pelo que eu sei, pelo que a Adelita falou, parece que houve alguma alteração aí no instrumento de avaliação, viu? A gente precisa ficar atento. Assim que a gente receber as informações e receber o instrumento de avaliação, a gente repassa isso para vocês, tá bom? Vai, Cíntia.
Boa noite. A minha dúvida é nessa questão dessa avaliação. Eu tive problema ano passado, o médico fez a sua autoavaliação, eu fiz a minha avaliação, claro, a gente leva em consideração um monte de coisa, né? E, tipo, médicos que eu sei que ele sabe algumas coisas, eu discuto situações com ele, mas eu vejo que ele não consegue, às vezes, desempenhar algumas situações dentro das atividades do dia a dia dele por falta mesmo de instrumento, falta de equipamento. Agora, recém, tem 2 equipes minhas que agora em novembro que estão com o PEC, usando outros tipos de programas que eu nem sabia o nome, nem sabia instruir, nem sabia mexer, nem eles conseguiam olhar o que tinha de cadastro no território, nada. Então, tipo assim, condições de trabalho que não favoreciam o médico conseguir desempenhar boa parte das atividades que ele sabia como fazer. E aí o próprio gestor colocou nota baixa e deu uma dor de cabeça terrível, assim, porque queriam processar, o médico queria processar o gestor, porque ele nunca tinha ido na unidade, não sabia como é que funcionavam as coisas, foi preenchido de forma, assim, que ele não considerou aquele valor. E é isso que eu queria saber. Quando tem esse tipo de situação, como que eu tento ver e como eu vou ficar? Porque, tipo, o médico me cobra que a nota que eu dei tão ruim, ele se autoavaliou não ruim também, então condizia próximo à minha nota dele, e o gestor colocou uma nota super baixa. E eles aí é a capacidade de mediação, a capacidade ou a necessidade de mediação do trabalho do supervisor em relação à gestão. Então, essa é uma questão importante, acho que cada vez mais. Adelita quer falar sobre isso? Adelita? Antes da gente começar, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, só para dar uma resposta em relação à avaliação, né, antecipando, eu particularmente achei um pouco desastrosa a nossa primeira avaliação, porque a gente coincidiu a chegada de gestores novos. A avaliação começou em dezembro, certo? E aí ela foi prorrogada até janeiro. E em janeiro, o que a gente tinha no território? Um gestor novo, que nunca esteve naquele município, mas sobrou para ele. Então, foi muito infeliz por parte da coordenação, né, do programa, o período que foi aplicado a avaliação, porque ela teria que ter sido ou muito antes, né, no decorrer de 2024, ou então passado pelo menos 90 dias de 2025, para que o gestor tivesse uma ideia de quem era aquele médico. Então, muitos municípios, os gestores fizeram avaliação em desacordo ao que a gente tinha orientado. Nós fizemos reuniões, tinha caderno de explicação de como aplicar, sugerimos que fosse feita com o coordenador de cada unidade básica, com o coordenador, mas você sabe que esses processos às vezes não se deram assim. Então, assim, do meu ponto de vista, do programa, a gente teve algumas notas prejudicadas por conta disso, porque tinha gestor que chegou em janeiro, por exemplo, Guajará-Mirim, o gestor chegou em janeiro e foi ele que fez, porque a gestora anterior simplesmente não quis fazer. Eu estou saindo, eu não vou fazer, passo o problema para o outro. E assim se replicou várias vezes, né? Quando a gente iniciou o ano de 2025, nós tivemos 26 novos secretários de saúde dos 52, ou seja, 50% até mais, acho que foram 27, na verdade, em janeiro, que pegaram a bucha na mão e não sabiam como fazer, porque não conheciam. E aí vocês sabem que politicamente, né, quando muda o secretário de saúde, muda toda a sua equipe. Então, não tinha ninguém, de fato, assim, com muita propriedade para fazer, né? Eu espero que agora, desse ano, porque não teve muitas mudanças, mas a gente sempre espera, no começo do ano, uma movimentação desses secretários de saúde, né? Eu não tenho ainda a relação do COSEMS, mas a gente sabe que janeiro e fevereiro sempre há trocas. E a previsão da nossa avaliação é para que ela ocorra em fevereiro, né? Ainda em janeiro tem outras coisas acontecendo no território, mas a gente não teve nenhuma informação assim de data. A gente tem essa previsão de que seja em fevereiro, né? Mas pelo menos a gente está sem trocar, né? Sem esse número absurdo de secretários de saúde e gestões municipais sendo trocadas, né? Então acho que fica mais, pelo menos desse ponto de vista, a gente não teria essa problemática para tratar.
né? Mas obviamente a gente vai ter outros problemas, né? Mas em questão a avaliação foi isso. Esse ano eleitoral vai ser meio complicado esse negócio, né? Aí é isso que eu falo, sai esse, mas entre o outro, né? Então, sim, a gente vai ter que sumar a cabeça, né? Esse processo de supervisão, inclusive agora, há poucos dias atrás, o professor Francisco, que era o coordenador dessa coisa de provimento dentro do Ministério da Educação, ele saiu da coordenação. Saiu, né? E uma pena, porque era uma pessoa muito afável, muito competente do ponto de vista do desenvolvimento das atividades, e principalmente da coordenação das atividades pedagógicas do programa. Mas ele coordenou, e eu tive a oportunidade de participar de várias oficinas para a elaboração do instrumento de supervisão, de avaliação. Infelizmente, o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde não incorporou a nossa proposta de avaliação, que era uma avaliação mais complexa, tipo assim, envolvendo desde a necessidade de você ter avaliação ou visitas presenciais aos profissionais, não sempre, mas ocasionalmente visitas, e conversas com as equipes, a participação das equipes no processo de avaliação, uma série de coisas que tinham sido propostas. Infelizmente, o Ministério da Saúde não aceitou as nossas proposições. A ver como é que isso rola, tá bom? Bem, vamos seguir nossa reunião. Acho que a Delita tem a apresentação dela, ela pediu para eu passar. Pode ser, Por favor, Delita? professora, pode. Obrigada. Aqui. Okay. A gente tem algum supervisor que acabou de ingressar, professora? São os mesmos? Não, são os mesmos. A gente não tem ninguém novinho aqui. A gente tem gente nova que começou, sei lá, 2 meses, 3 meses, mas novo que entrou nesse mês, não. A gente espera que a gente tenha novos supervisores a partir agora de fevereiro, se entrarem novos médicos no programa. Sim. Aí é aquela situação da transição, né? Que amanhã a gente, assim, eu estou de férias, mas a gente acaba não desligando 100%, né? Mas eu sei que serão 22, me parece, que vão chegar para a supervisão, né? No nosso quantitativo de médicos, né? No estado, eles já estavam médicos pelo Brasil, mas que, né, não tiveram êxito lá na prova de residência e optaram pela transferência. Então, são 21 ou 22, amanhã fecha as homologações, né? Que vão estar aí chegando para a supervisão, né? Eles permaneceram no mesmo município, mas com as tratativas do Mais Médico, que devo falar um pouquinho mais para frente. Pode passar já, professora. Bem, acho que eu já dei boa noite para todos, né? Só desejar um feliz ano novo para todos vocês. Eu trouxe algumas telas para a gente conversar, tentando casar um pouquinho da normativa com o que envolve o papel de supervisor. Então, algumas coisas que ficarem repetidas, né? Vocês me perdoem, por isso que eu perguntei se tinha gente recém-chegada, né? Porque eu vou começar com uma tela mais polêmica sempre, porque a carga horária, ela envolve a supervisão e ela envolve outros problemas ou outras discussões, né, que sempre se dão no território, mas também é sempre objeto de discussão nas supervisões, que eu sei, né? Então, acho que não é novidade para ninguém a questão da organização da carga horária, mas eu vou trazer aqui essa tela para a gente reforçar, né, que o médico, quando ele ingressa no programa, ele assume um compromisso de dedicação de 44 horas semanais, e elas são distribuídas em duas organizações, 2 blocos. O bloco das 36 horas, que são as assistenciais, que é aquela que ele vai se dedicar ao ensino-integração, né, ensino-serviço na unidade básica, 36 horas. E as 8 horas que ele vai se dedicar à sua formação, porque o escopo do programa é formar especialistas em medicina de família e comunidade. Essas 8 horas, elas sempre acabam gerando dúvidas, principalmente de médicos que chegaram agora em dezembro do MAV, principalmente da 4ª chamada, porque você lê lá na portaria, vê 36 mais 8, oba, eu tenho 8 horas para ficar fora da unidade de saúde. Não.
Existe uma separação da letra A, eu sempre coloco, é a letra A que difere. Por quê? Das 8 horas de estudo, nós temos as 4 horas síncronas, que são aquelas horas que vai haver uma dedicação do médico quando começar a especialização, com horário marcado, com a universidade, mas é o total de horas que o município deve organizar com o médico para ele poder ficar fora das suas atividades assistenciais. E 4 horas que o médico vai escolher o horário para ele estudar, sábado, domingo, fora do horário. Por quê? O contrato total são 44 horas, ou seja, se a gente dividir 44 horas em 8 horas trabalhadas na semana padrão, daria uma carga horária de sábado. Então, a gente sabe que nenhuma unidade básica abre no sábado, mas o médico tem esse contrato, né? E aí, na semana padrão, se distribui as 36 horas, preferencialmente em 8 horas de jornada, tá? Eu não fiquei trazendo aqui nessa tela muitas normativas, que eu sabia que a professora já ia falar, mas isso está disposto na portaria 604, certo? Temos também uma outra nota informativa que orienta os municípios a organizarem essa carga horária nessa semana padrão. Quando falo semana padrão, segunda a sexta-feira, preferencialmente 8 horas por dia, para que a gente consiga acesso aos usuários, né? O usuário ter acesso às consultas médicas. E também falar que a saúde indígena, né, que eu sei que tem supervisores da saúde indígena, não sei se o Janai, se todos os 3 estão, né, mas trazendo um pouquinho da carga horária para a saúde indígena, né, os médicos que ingressam no programa e vão para a DICEI, existem as escalas, mas lá dentro da escala não está dizendo também que o médico tem que trabalhar 24 horas, existe uma escala, mas lá dentro, quando ele estiver em território indígena, ele também, né, recomenda-se que trabalhe 8 horas por dia, certo? Pode passar, professora. Eu trouxe aí na segunda tela algumas coisas de pontos de destaque, porque são coisas que os médicos levam para vocês, né, alguns questionamentos, e algumas situações que têm ficado, às vezes, algumas, situações não alinhadas entre município e gestor, entre município e médico, perdão, que falam o quê? Essa organização das 36 horas, ela é organizada pelo município. Não é o médico que vai chegar na unidade básica dele e determinar que ele vai trabalhar das 9 às 19, das 7 ao meio-dia, não. Essa organização cabe ao município. E isso está posto, gente. Não cabe ao médico definir isso. A definição é do município. Por quê? A unidade básica está na gestão do município e esse médico ele vai ingressar lá na unidade básica com outras pessoas que já trabalham. Ele não vai fazer um horário especial, certo? Então, essa organização é do gestor municipal. Essas 36 horas, existem diversos arranjos nos municípios aí que vocês devem ouvir os médicos falar. Por exemplo, vamos pegar Porto Velho. Porto Velho não tem unidade básica para todo mundo fazer semana padrão bonitinho, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Então, eles fazem um arranjo. Alguns médicos trabalham das 7 às 13, 4 dias na semana, e outros trabalham das 13 às 19. E um dia da semana, eles trabalham para compensar esse déficit de horas, tá? Isso são arranjos municipais que o programa não coloca nenhum impedimento de ser feito. Mas, se o município desejar fazer 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, o médico tem que aceitar e cumprir isso, certo? A gente não orienta e também não existe como uma estratégia de saúde da família trabalhar em plantão. Existem diversas situações, que nem essa que a professora citou aí de Jaru, que foi até uma visita técnica minha lá, em que a gente encontra situações, digamos assim, bizarras, mas não é o que a gente recomenda. Então, o médico do programa fazer plantão de 12, que eu entendo que o arejamento seria 36, nunca foi orientado pelo programa. Tá? O que é orientado é a distribuição das 36 horas na semana padrão, ou seja, segunda a sexta-feira. E aí tem os arranjos que, se cumprindo as 36 horas, né, desde que não se caracterize plantão, desde que a gente não tire o acesso do usuário, a coordenação não tem colocado nenhum impedimento quanto a isso. Não temos legislação para dizer que 6 horas corrida cobre 8, tá? Não tem legislação. Sei que alguns municípios fazem isso, mas até às vezes a gente está tomando o pé da situação e orientar o gestor
novamente quanto a isso. Mas dizer que há uma legislação do Mais Médico amparando, dizendo que quando eu trabalho das 7 das 13, está pago as minhas 8 horas, não tem legislação pelo programa, tá? Isso são acordos que acontecem no território, que ninguém é ingênuo aqui, sabe que existe, mas que não é orientação do programa. Outra situação amarrada à carga horária é falar sobre a folha ponto, gente. Eu vi o início aí da fala da professora sobre auditoria, e tem ficado bastante evidente as auditorias, os órgãos de controle olhando para o programa. Na verdade, a gente sempre foi alvo, né, porque a gente é um dos maiores programas de governo, né, com investimento de bilhões, então tem muitos órgãos de controle olhando o cumprimento da carga horária. Onde eu venho falar para vocês que folha ponto não é facultativa, tá? Folha ponto é obrigatória. Pode ser escrita no papelzinho lá, ou pode ser no ponto biométrico. Se tiver que bater ponto lá com o dedo, vai ter que ser. Não é porque é do Mais Médico ou Médicos pelo Brasil que vai se dar um processo diferente. Essa decisão também é do gestor municipal, de como vai ser esse registro da carga horária, porque se o órgão de controle chegar no município, o responsável pela fiscalização, organização e monitoramento da carga horária é o município, tá? E aí ele precisa responder, por exemplo, um órgão de controle, ele não tem folha ponto, como eu já cheguei em município que não tem folha ponto, e aí? Tá? Então também cai sobre a responsabilidade municipal, mas o médico não pode se negar. E a supervisão acadêmica entra onde nessa carga horária? Entra na necessidade e também, assim, de a gente ter no entendimento que, preferencialmente, a supervisão acadêmica ela deve acontecer dentro dessas 36 horas, tá? Ela não precisa acontecer à noite. Eu sei que ela, né, às vezes vocês fazem arranjo, o médico aceita, vocês têm essa disponibilidade, mas isso é acordado entre vocês. Aquelas que acontecem durante o, digamos assim, o horário de expediente, existe uma necessidade, a gente já, né, conversou com a professora, já conversou com a CCE, já formalizamos para os tutores, a professora também me copiou em e-mail, mas a gente tem reforçado muito com a CCE, com os tutores, a necessidade dos supervisores, com a própria CAT também, de vocês estarem mandando esse planejamento prévio para os municípios. Acho que 15 dias é um prazo muito bom, né, mas até às vezes com uma semana eles conseguem fazer um arranjo de agenda, dependendo da demanda que a gente está falando também, né, mas há uma necessidade de que seja comunicado essa supervisão, que ela não seja assim, por exemplo, agora, 6 horas da tarde, comunicado que ela vai acontecer amanhã de manhã, né. A gente já teve diversos problemas, e aí os gestores, eles trazem para mim essa demanda, né, e, eu tem que remarcar, tem que fazer isso, né, e aí a gente fica sem ação, né, e eu levo para a CAT, levo para o tutor, eu disse, não está chegando. E uma outra coisa que tem acontecido também, é que os cronogramas, às vezes, vocês falam que enviam, chegam lá para o diretor da unidade. Alguns municípios têm muita dificuldade, gente, de trabalhar isso com os diretores. Eu sei que vocês vão falar, não, mas não é um problema nosso, mas é um problema do médico, é um problema do município. Por quê? O diretor, geralmente ele é um cargo político, e ele não comunica nada, ele fica lá para ele, né? Então, a gente tem pedido, alguns municípios nos pediram que, além da unidade básica, se vocês quiserem avisar, né, ficando só nessa esfera, que enviasse para a coordenação de atenção primária. Por quê? Porque alguns médicos, apesar de eles terem, né, a gente não trabalha com nenhum menor de idade, né, porque a lei nem permite, mas tem usado a supervisão para fazer outras tarefas, falando, eu vou me encontrar com o supervisor, eu vou para a supervisão, mas vai aonde para a supervisão? Que a gente sabe que a maioria dos ocorridos, a gente está falando de uma supervisão que sempre foi longitudinal, né? Então, tem usado a supervisão para outros arranjos que não sejam da supervisão, ou até dizendo que ela tem duração de 4 horas, um dia, né? E aí não tem cronograma, e eles me perguntam, Denise, tem hoje algum evento do Mais Médico? Assim, meu sonho é ter um evento do Mais Médico local. Não tem um evento do Mais Médico, infelizmente. Não, porque o médico saiu da unidade dizendo que ia para um evento do Mais Médico com o supervisor. Aí eu falo, manda o convite para mim. Então,
dessa obrigatoriedade para fazer outras atividades. Então, assim, é por isso que a gente está pedindo, reforçando muito, principalmente alguns municípios. O doutor Juan está aí, professora? Ele está... Não, Juan está fora. Juan está na Está fora, né? Ah, tá. E aí, assim, o doutor Juan sabe, né, eu acho que talvez tenha alguns supervisores de Ji-Paraná, que a gente teve uma problemática aí no mês de dezembro, e, enfim, a minha fala também é baseada nessa necessidade, porque a gente trabalha com diversos atores no município, não é só o gestor de saúde, não é só o coordenador da atenção primária, existe um diretor da unidade. Eu sempre tenho insistido nas visitas, nas minhas falas com os municípios, de incluir esse diretor para que ele tenha também um esclarecimento mínimo das normativas do programa, porque é ele que está todos os dias com os médicos, né? Nem todo município vê essa necessidade, apesar de eu insistir. Alguns integram o diretor, algumas eu vou em todas as unidades básicas, às vezes a gente não consegue ir em todas por conta da programação, mas o diretor da unidade é uma pessoa que a gente precisa se aproximar muito para que ele entenda as normativas do programa, porque, no meu entendimento, ele é um ator muito forte, ou ele também pode ser um ator muito fraco nessa questão de carga horária e também da supervisão. Tá bem? Pode passar, professor. A gente pode deixar as perguntas tudo para o final, acho que fica mais fácil. Trouxe também, assim, é só a nível de conhecimento, que tem a ver com a carga horária e a concessão de horário especial, né? Tem aí 2 resoluções que dão respaldo para os médicos do Mais Médico terem horário especial, ou seja, redução de carga horária, mas que nem o médico e nem o município tem essa autonomia de decidir qual é a redução. As reduções que a gente tem recebido, geralmente passa a carga horária de 36 para 30 horas, mas há uma necessidade de o médico movimentar isso, o médico tem que trazer essa necessidade para o programa, ou seja, é analisado por meio de processo administrativo, que tem todo um rigor de comprovação, né, vamos dizer, de situação de saúde, que aqui é colocada como ponto, né, aqui, seu ou dos seus dependentes legais, né, vamos pegar um exemplo, mães com filhos portadores de necessidade especial, né, enfim, que comprove toda essa situação, e aí a gente pode reduzir a carga horária para que, né, sendo, no caso, às vezes até cônjuges, como a gente tem no programa, poucos, mas a gente tem, que ou o pai ou a mãe, né, estando no mesmo município, um deles tem a redução de carga horária para que possa, né, efetivamente acompanhar o seu dependente legal aí no tratamento. Mas, assim, trouxe para vocês terem conhecimento a resolução 400 e a 479. Pode passar, professor. Acho que ficou duplicado, né? Pode passar. Falar um pouquinho sobre a movimentação dos profissionais. Aqui na tela não ficou, mas dentro dessa portaria, da primeira resolução que está aparecendo aí na tela, 437, tem sempre uma que vem muita pergunta para vocês na supervisão. Dentro da resolução 437, existe uma explicação e um respaldo para os municípios no termo chamado transferência. Né, porque essas resoluções, a primeira de 2024, 437, ela vai explicar certinho o que é remanejamento, o que é permuta e o que é transferência, porque muitos médicos chegam e falam, eu quero ser transferido para outro município. Não é esse termo, o termo é remanejamento, né? A transferência, eu quero conversar com vocês e explicar um pouco, que também está nessa 437 e ela não teve alteração, porque tanto a permuta que gerou alterações na 448 e na 478, ela é a mesma. Transferência é o ato em que o gestor municipal ou até o médico pode pedir transferência de uma unidade básica para outra, mas a decisão é do gestor municipal. Aí quero fazer uma observação. Essa transferência, ela só regulamenta que o gestor pode fazer, mas quando ela acontece, o que a gente recomenda? Que ela, né, preferivelmente, ela não aconteça todos os meses, onde até caracteriza aí escalonamento de equipe, que envolve cadastro nacional, envolve financiamento, vamos dizer assim, mas que ela seja pensada e que tenha uma necessidade, né? Que eu não fique transferindo o médico, porque senão também a gente vai ferir os princípios dele, de ele ter uma coisa chamada vínculo, que é
o mais importante, né, dentro aí da estratégia de saúde da família. E que também não seja feita de uma forma intempestiva, ou seja, eu vou trocar a doutora Ana da Zona Norte para a Zona Leste, eu decidi agora, amanhã de manhã ela já vai para lá. A gente orienta, gente, mas não acontece assim. Tá? Ninguém está mandando também dizer assim que tem que chegar isso para o médico lá com um buquê de rosa, flores. Não, não é isso. Mas eu acho que com o diálogo e com um prazo. Eu sempre explico assim. Por quê? Isso impacta na vida dos médicos. Né? Vamos pegar a capital é grande. No interior isso é mais fácil. Mas aí se o médico ou a médica tiver filhos menores, né, que envolve questão de escola, tudo. Então, assim, eu acho que o município ele pode ter essa sensibilidade e fazer com mais cuidado a transferência. Mas ele pode fazer, certo? E isso está dentro da movimentação na 437. Trouxe aqui também um pouquinho sobre os remanejamentos, as permutas, que também sempre aparecem aí para vocês. Permutar é um ato muito fácil, tá? Muito rápido o processo, desde que haja vontade de 2 médicos de forma mútua trocar de município. Precisa sim da autorização do gestor em receber e o outro de ceder e vice-versa, né? Mas também são atos, pessoal, que requer uma movimentação do médico, não do supervisor e nem minha, né? Mais para frente eu vou passar alguns comunicados que eu ando fazendo e compartilho com vocês, para que a gente, né, tenha assim, não tenha mais essa atribuição de responder aos médicos, né? Não falo o supervisor. Mas de movimentação é isso que a gente tem, sem nenhuma mudança na legislação, e transferência ela continua sendo essa que está na 437. Pode passar. Trouxe aqui um pouquinho de recesso, que a gente chama recesso porque os médicos são bolsistas, né? Eles não recebem férias porque não tem 1/3 de férias, né? Não tem esse benefício porque são bolsistas, então a gente chama de recesso dentro do SGP. Principalmente esses médicos que chegaram agora, né? Eles vão procurar vocês, ou né, os que procuram para falar de férias, que eu sempre sei que alguns me procuram, né? Alguns de vocês me procuram para tirar dúvida de férias, mas eu que até quero falar para vocês que eu acho até desnecessário vocês ficar respondendo sobre recesso. Essa é uma demanda que eu entendo que não seria de vocês, mas a professora pode me corrigir, né? Não é de vocês que tem que responder, e para isso vocês têm o meu telefone e pode divulgar meu telefone para médico participante do programa sem problema nenhum. E eu até gosto, às vezes, quando o médico traz alguns problemas, porque a gente acaba descobrindo algumas, digamos assim, algumas coisas que estão lá escondidas no município. Mas, assim, trouxe para vocês terem conhecimento que recesso, no primeiro ano, o médico pode pegar com 6 meses. Os municípios acham um absurdo, mas é permitido. Quem sou eu na fila do pão para rever isso? Mas por que acontece já com 6 meses? Porque no 4º ano do programa, né, o médico pode não querer renovar, assim como o gestor. E aí o médico pode ter férias acumuladas e não conseguir sair. Existe mais mito do que verdades aí no território sobre esses recessos, tá? Mas, assim, o primeiro ano, então, resumindo, só para vocês terem uma ideia, ele pode acontecer com 6 meses, não consegue solicitar antes de completar 6 meses. Eu entrei agora em dezembro, quero fazer minha programação de férias no sistema em março. Não vai dar, entendeu? Então, assim, quem entrou em dezembro vai ser apto a partir de junho. Então, depois que deu a data de homologação lá, aí eu posso no outro dia ir lá e pedir. Mas isso é só no primeiro ano. E depois, no segundo ano, vai, né, completando sempre 1 ano de programa. E aí eu vou tendo 30 dias por ano. Pode parcelar em 3 vezes, 2 vezes, 15, 15, 20. Mas isso, gente, quem decide é o médico, como ele vai fazer isso. Ele precisa fazer no SGP. E eu falo sempre, e frisei aí embaixo, em comum acordo com a gestão, o quê? A pactuação das datas. Porque direito de férias, né, de recesso, é adquirido pelo médico, né? Existe uma necessidade de pactuar, porque às vezes é o único médico na unidade básica, e aí não tem ninguém para cobrir férias, porque mais médico não precisa ficar cobrindo férias, eles usam mais médico para cobrir tudo. Mas a gente entende que às vezes está em uma necessidade. Então, se o médico for previamente falar, olha, eu tenho uma pretensão de férias em julho, entendeu? Isso já acaba evitando vários problemas, várias situações que trazem, inclusive, para o supervisor sobre recesso, né? Então, assim,
isso é uma questão muito particular do médico, a decisão, e de comum acordo com o município. Precisa ter aprovação no SGP pelo gestor municipal. Eu não aprovo férias, gente. Não tenho esse acesso é do município. E tem uma outra situação, pode passar, professora, que eu acho que eu já falei até a outra tela, adiantando. Nós temos um guia de recesso, eu acho que na época que saiu eu compartilhei com vocês, quando eu ainda estava no grupo com vocês, mas eu vou estar encaminhando novamente para todos os tutores, ou encaminho via WhatsApp para a professora Ana colocar para vocês novamente, mas esse guia de recessos é excelente para o médico, para ele saber tudo que ele precisa tirar de dúvidas. Como, por exemplo, que é uma demanda que sempre chega, eu quero mudar minhas férias. É possível, depois de estar homologado, mas é possível com o agente da coordenação através de ofício. É muito melhor do que ficar fazendo acordo verbal, é muito melhor fazer acordo de gaveta, porque a gente consegue alterar, desde que seja antes do ocorrido. Um exemplo, quero tirar férias e está minhas férias autorizadas para fevereiro, eu quero mudar para março, eu tenho como fazer essa mudança, tá bom? Pode passar. Os afastamentos, eu trouxe todos, mas é porque tem umas situações que é muito importante que vocês orientem esses médicos nos afastamentos que tem a ver com as atividades acadêmicas e formativas. Então, a gente tem a resolução 472, que ela trata da licença nojo, né, que é a licença quando a gente tem um falecimento de um ente, né? Essa portaria, essa resolução, ela define quem são esses dependentes legais, e desde que comprovada, que eu entendo que a comprovação é a certidão de óbito, o médico tem direito a 8 dias consecutivos, né? As licenças médicas são os atestados, né? Vocês, acho que a maioria sabe que o Mais Médico, ele paga a bolsa formação sem prejuízo em licença médica até 15 dias. Depois de 16 dias para frente, o médico ele fica assegurado pelo INSS, tá? Então, tanto o médico como o município têm essa obrigatoriedade de apresentar esses atestados, tá? Nessa mesma resolução, traz umas mudanças em relação a atestados que, somados ou direto, acima de 60 dias, o médico poderá perder a sua vaga no município, mas não no Mais Médico. E faltas somadas ou atestados somados ou consecutivos de 90 dias, ele pode ser suspenso, tá? Então, tem assim uma necessidade, tenho reforçado com os municípios, reforçado com os médicos, que tomem, né, cuidado com os atestados, que a gente exige, sabe que tem a necessidade, mas alguns, né, às vezes não tão necessários, vão acabar sendo somados, tá? A licença maternidade, eu queria só reforçar aqui, antecipando uma orientação do final, toda médica que vocês, né, identificarem, que ela verbalizar a licença maternidade, que eu sei que também chega para vocês, eu tenho um documento que eu mesmo fiz, um orientativo, que orienta o que elas fazerem, porque elas ficam perdidas com a licença maternidade, né, e aí às vezes não estão assim precavidas e não sabem o que acontece quando começa a licença maternidade. Então, assim, lá naquele nosso fluxo, né, que eu vou falar mais na frente, eu deixei claro que, se fosse possível, vocês encaminhassem o meu telefone para essas médicas gestantes ou já quase, né, pertinho do parto, fazerem contato comigo para mim orientar tudo que elas têm que fazer, tá? Pode passar, professora. Mas aí, falando desses afastamentos, existe uma necessidade de vocês conversarem com os médicos que esses afastamentos superiores a 20 dias, tá? É necessário que o médico ou a médica, ele faça o trancamento da matrícula, tá? Não quer dizer que é regra. Por exemplo, eu posso pegar um atestado de 30 dias e continuar na especialização. Estou falando da especialização. Mas se eu quiser parar, dependendo do que for a minha situação de saúde, o médico precisa informar a instituição de ensino que ele está vinculado, ou seja, ele precisa avisar a Fiocruz, ou ele precisa avisar o FAM, que é a segunda instituição de ensino que a gente tem maior número de médicos fazendo a especialização, tá? E é o médico que tem que fazer isso, não é o município, não é vocês supervisores. Precisa fazer esse arranjo, porque senão eles não conseguem identificar isso.
e o médico vai ficando ausente das aulas e ele pode, inclusive, já aconteceu isso, a médica saiu de licença maternidade, não comunicou à instituição de ensino, quando ela retornou, ela já estava com o processo administrativo para ser basicamente desligada. Tá? Então, se vocês puderem reforçar isso, naquele meu comunicado eu coloquei também para a médica ler e ela ter ciência. Mas além da médica, né, que vai entrar licença maternidade, tem às vezes a necessidade desse afastamento de saúde superior a 20 dias que o médico, né, pode avaliar. Se ele quiser continuar, inclusive na licença maternidade, eu até assim, tiro o meu chapéu para a mãe que conseguisse se dedicar à especialização e ficar no papel de mãe, principalmente nos primeiros meses. Mas ela fica resguardada a trancar a matrícula e depois voltar, tá? E aí, assim, falar que depois do encerramento do período da licença, ela deve voltar, fazer esse comunicado, dizer que ela retornou, tá? E se recomenda, tá? É uma recomendação, que durante esses períodos de afastamento, eles pelo menos façam os cursos de curta duração, que são aqueles cursos da plataforma UnaSUS, ou aqueles que são vinculados, né, ao Ministério da Saúde. Por exemplo, tem vários cursos do COSEMES, o CONASEMES, que são cursos que não são da plataforma, mas que também estão disponíveis para os nossos médicos fazerem. Pode passar, professor. Então, para aqueles que estão afastados, ainda há uma necessidade depois de repor a carga horária do curso referente, né? Ou seja, a especialização ele vai ter que recuperar essa carga horária e estar matriculado no curso de aperfeiçoamento, que foi isso que eu falei, tá bom? Pode passar. Estou quase finalizando. Em relação ao nosso processo de formação, né? Como todos já são supervisores aí que já vêm acompanhando, né? Quando eu lembro o ano de 23 para 24, quando a gente começou, lembra, professora Ana, que ninguém tinha especialização e organizar isso no território foi, assim, mais difícil do que organizar a avaliação. Então, né, acho que todos sabem que o Mais Médico ele tem uma proposta aí de oferta educacional para prevista nesses 4 primeiros anos, né? Vamos falar dos 4 primeiros, porque a gente não sabe o dos últimos 4, né, que são um total de 8 anos. Mas os primeiros 4 anos, então, o que se prevê? Os 2 primeiros anos, o médico fazia a especialização de medicina de família ou comunidade, ou quem está na saúde indígena ou de saúde indígena, né? A gente sabe que alguns médicos entram e saem do programa, já fizeram da saúde indígena, por exemplo, e já estão fazendo medicina de família agora, tá? E depois, nos outros 2 anos, se ele quiser, ele pode entrar no mestrado e no doutorado. Doutorado que eu sei, a gente não tem aluno ainda, ele estava em organização, tá? E os demais, por exemplo, que já tem o título de RQE, que já vão terminando, né? Porque agora a gente vai ter, daqui para frente, acredito que nos próximos 4 meses, o pessoal que já está finalizando esses 2 anos com a Fiocruz. Então, se eles não forem para o mestrado, né? Eles vão ter que, obrigatoriamente, fazer aqueles cursinhos de aperfeiçoamento, tá ok? Pode passar. Aqui é só uma tela para destacar que a supervisão acadêmica ela é compreendida dentro de uma oferta formativa do programa, tá? Tem que ficar claro também para o médico e até para que ele entenda que ele não tem essa supervisão de forma optativa, né? Isso também eu coloco para os municípios, que não é optativa, que o município tem que entender que é um médico que está em formação de especialista, né? Não de formação acadêmica. E aí são as especializações que a gente fez. Tem aí um asterisco da preceptoria que, né, eu não tive mais nenhum retorno sobre como que ficou essa oferta, porque seria ideal a gente ter nesse ano a preceptoria disponível para quem terminar a medicina de família, mas a gente tendo essa informação, eu também passo para vocês, mas está previsto aí uma especialização em preceptoria, porque a gente, né, tem, como vocês falaram aí anteriormente, a possibilidade de um médico, né, ser preceptor aí nas unidades básicas. Pode passar, professora. Esse fluxo de matrícula, principalmente para quem vai receber esses médicos, né, que está iniciando agora, eu acho que já entraram no plano de trabalho, quem chegou da 4ª chamada e dos MAVs da 2ª e 3ª chamada, esse fluxo de matrícula na especialização, porque o médico chega assim, em 2 dias no município, ele acha que ele já vai estar matriculado na especialização. Ele não vai estar. Antes de 30 dias, a não ser que a gente tenha a universidade, que tenha vagas e que estejam começando, ou que ele consiga entrar no programa sem ter prejuízo. Mas existe um fluxo.
Então, assim, o que eu vou falar para vocês? Que primeiro, o que acontece? O médico está lá homologado no SGP. Depois, é o Ministério da Saúde que vai solicitar a matrícula dele. O médico vai aguardar o contato da instituição de ensino no e-mail, onde eu venho reforçar e pedir para vocês que orientem os médicos a deixarem os dados cadastrais atualizados no SGP e a olhar os e-mails também na caixa de spam ou no lixo eletrônico, porque o nosso e-mail, @saúde, eu não sei porquê, mas ele cai na lixeira. O primeiro contato sempre ele cai lá. Então, assim, a oferta da especialização vai chegar no e-mail dele. Enquanto isso, a orientação que vocês podem dar, que eu acredito que agora, inicialmente, 30 dias, é que ele inicie os cursos de curta duração, certo? Que são as mesmas trilhas que a gente tem desde o ano passado, não teve mudança. Mas se tiver uma nova trilha, eu compartilho sempre com a Kátia para passar para vocês, que são cursos que eles também vão se esgotando, né? Ele tem uma duração, os médicos vão fazendo, depois ele sai e não fica mais disponível. Então, assim, falar para vocês que, né, esses primeiros médicos, eles chegam a um medo de perder a bolsa, suspender a bolsa, mas que, né, em 30 dias nada disso vai acontecer. Pode passar, professora. Aqui são só alguns documentos que a gente compartilha com o município, que compartilha com vocês, que compartilha com os médicos nos acolhimentos que a gente faz pela CCE, que é dizer que tudo que é portaria da atenção primária, né, todas as normativas, portarias, resoluções, mas eu quero destacar essas três, a 2436, onde vai regulamentar toda a política nacional, acho que isso vocês sabem melhor do que eu, a portaria 3493, que fala lá do piso da atenção primária, e a carteira de serviços que, assim, deveriam ser documentos que os nossos médicos tivessem, assim, total propriedade para entender o papel deles enquanto médico de família nos municípios, tá? Pode passar. A mesma coisa a gente fala das atribuições, que a gente sempre reforça isso com eles, falar que nessas atribuições, porque dentro do Mais Médico não existe atribuições diferentes das que estejam já previstas para o médico de família lá na PENAD. Pelo programa de provimento, ele tem deveres e direitos, mas as atribuições são as que estão desenhadas na PENAD, tá? Isso é bom a gente separar. E tem uma nota informativa que particularmente eu gosto muito dela, que é a 6 de 2024, quando a gente ainda estava na SAPS, né, que agora a gente é CEGEX desde o ano passado, que ela fala muito sobre o processo de trabalho do médico, que fala que o médico pode fazer ações extramuros, que o médico pode atuar em várias faces dentro da 2436. Depois posso compartilhar todas essas resoluções e a professora encaminhar para vocês, tá? E só para finalizar, pode passar, professora, eu acho que a maioria, né, eu fiz ano passado um fluxo, um documento, acho que todos têm conhecimento, para facilitar o processo de trabalho de vocês, para facilitar também o meu processo de trabalho, explicando quais são as demandas que vocês, às vezes, podem até copiar daqui e responder o médico, mas algumas que eu preciso que vocês tragam para a gente, tá? E algumas que são de responsabilidade da referência regionalizada, ou seja, da minha pessoa, porque ela vai envolver a gestão, ele vai envolver, às vezes, processo administrativo, e não consegui colar ela aqui, ficou assim. Ela é a mesma, eu acho que a gente teria, professora Ana, só que incluir aquela última pactuação nossa da CCE em relação ao processo de trabalho, né? Eu quero mexer nela agora quando eu voltar de férias, mas assim, trouxe, não vou ficar lendo, né? Acho que todos têm conhecimento, que existe esse fluxo, mas que eu estou sempre disponível para vocês me procurarem, né, nas dúvidas, mas eu sempre comento com a Kátia que, né, posso estar enganada, mas particularmente eu acho que os médicos, eles trazem muitas demandas para o supervisor que não cabe, né, não que a gente não queira que vocês, mas é que eles desfocam o papel formativo e focam só naquele papel, né, que é gestão, que é outras situações. Então, quando eu elaborei esse fluxo, foi pensando em a gente, né, ter as nossas atribuições, facilitar nosso processo de trabalho. Algumas aí é só vocês, né, copiarem, responderem, e fica mais fácil o processo de trabalho. Pode passar, professora. Fiz também aí no decorrer do ano, acho que eu compartilhei com a Kátia, mas vou recompartilhar, como eu falei. Eu fiz um orientativo por minha conta e risco sobre a licença maternidade.
Porque a gente recebe a mesma demanda e eu não sei se vocês estão assim, a gente responde a mesma pergunta para 10 pessoas diferentes, né? Então, elaborei essas orientações para ficar mais fácil, e elas surgindo para vocês, vocês podem seguir o que está lá no fluxo e responderem diretamente ou mandarem o meu contato e eu responder, mas eu tenho um orientativo de remanejamento, um de permuta e um de licença maternidade. E fora isso, a gente tem os comunicados oficiais do programa, que os médicos recebem, só que eles não leem no e-mail, dizem que não recebem. Mas eu não sei se de fato não recebem ou não estão olhando lá na lixeira, né? Enfim, pode ter se perdido também. Mas é assim, o que eu quero dizer é que documentos, orientações, resoluções, a gente tem um arcabouço imenso, né? A gente não dá conta, às vezes, de ler tudo, mas eles existem para ajudar e facilitar nosso processo de trabalho, tá? Eu acho que é isso, professora, pode passar, só tem meu contato agora, pode passar. E acho que é isso, assim, não sei se eu consegui trazer toda a problemática, eu sei que o desenrolar do dia a dia traz situações inusitadas para vocês, trazem para mim também, né? Mas, e tem coisas que eu sempre falo, que apesar de a gente ter um arcabouço enorme de normativas, o bom senso, ele vai decidir e orientar muitas coisas. O difícil, às vezes, é a gente conseguir bom senso, né, dos envolvidos. Né, eu falo assim, município, médico, mas o bom senso, muitas vezes, tem um pesar muito significativo nas tomadas de decisões, até nas respostas que a gente dá, porque o médico, ele traz tudo para a gente. A gente é pai e mãe dos médicos, né? E nem sempre dá para ser pai e mãe. Mas é isso, né? Quero agradecer a professora Ana, que me chamou para conversar. Falar que eu estou de férias até o dia 19. Deixei com a Cate um contato de uma colega que me cobre. Se tiver alguma situação que for muito urgente, a Cate tem o contato dela, vocês podem pegar. E se não, no dia 19, no dia 20, quando eu retorno, eu estou aí, né? E podem me procurar sempre. Se tiver supervisor aqui de Ji-Paraná, o Dr. Juan voltando, a gente precisa muito conversar com todos os supervisores de Ji-Paraná para alinhar algumas situações, eu tinha colocado com ele, conversei com a Flávia também, que me procurou em dezembro, mas a gente tem umas situações um pouco peculiares de Ji-Paraná, que tem muito a ver com a minha fala de início da reunião hoje, mas que eu gostaria de conversar e a gente trocar algumas ideias em relação a Ji-Paraná, mas vou esperar o Dr. Juan voltar e eu também voltar de férias para a gente achar uma data comum e a gente conversar um pouquinho sobre, especificamente, Ji-Paraná. Mas a todos os tutores também que estão presentes, né, a professora Ana está mais com a gente porque ela está na CCE, né, falar que vocês podem contar sempre comigo, quando vocês estiverem em reunião, podem me chamar, se eu tiver disponibilidade de agenda, também estou aí para somar com vocês, tá bom? Em dúvidas eu estou a postos para responder. Obrigada. Obrigada, Adelita, principalmente porque está de férias e mesmo assim está participar com a gente aqui. A Adelita fez uma sugestão, eu acho que a gente podia pensar nisso, era ocasionalmente, sei lá, a cada 3 meses, ou pelo menos uma vez a cada semestre, a gente fazer uma reunião geral dessas, para alinhamento das nossas falas, das portarias, das resoluções, etc., que eu acho que seria importante. Mas isso é uma coisa que a gente pode definir mais para frente. Se todos concordarem. Vai, Cíntia. Doutora, eu tenho uma dúvida. Agora que a gente teve essa mudança da saída do Previne e entrada desse programa novo da atenção primária, o que vocês me falam desse programa novo, assim? Vocês duas agora reunidas. Não sei se a Adelita quer falar alguma coisa. Começar do zero algumas situações, né? Mas eu queria saber assim, a opinião de vocês até para eu tirar minha dúvida. Qual programa especificamente que o Previne, a portaria já caiu ano passado? Uhum. E aí, assim, Previne era um programa que tinha aquela... Você está falando do cofinanciamento, acredito, né? O que vai entrar no Saúde Brasil 360. Então, o Previne também, ele trazia, que é uma das problemáticas de muitos municípios, ele trazia o horário estendido das unidades básicas, né? Que isso também era uma situação que não existe mais, que Ji-Paraná, por exemplo, usava do Previne para fazer horário estendido e aí fazia uma carga horária lá de arranjo, que é um dos motivos briga 1 de Ji-Paraná. Sobre o cofinanciamento, assim, eu sei algumas coisas, assim, em relação ao que o Estado, através da coordenação da atenção primária, que é a coordenação da Tamires, professora Ana, vem trabalhando com os municípios.
né? Trabalhando capacitação, eles levam muitos municípios, principalmente o coordenador da atenção primária, nas planificações também, para que se organize essa atenção primária para atingir esses indicadores, digamos, porque o financiamento anteriormente, ele era, vamos dizer assim, pago, mas não verificado de fato se ele acontecia, ele era muito assim, número de cadastro. Hoje você precisa ter uma qualidade, uma robustez, para que se diga sim, ó, e aí tem as faixas, né, se você consegue chegar, né, então se você mantém um nível lá, por exemplo, da insulina, não sei o quê, do cadastro do ACS, você precisa comprovar que isso está feito, porque antes o financiamento, ele chegava para todo mundo que fazia ou que não fazia. Então, os municípios, eles estão um pouco desesperados, sim, porque essa portaria, ela não é de agora, ela é do ano passado, mas o Ministério foi dando prazo, só que agora chegou a fase que, se não tiver organizado e não tiver, digamos assim, efetivamente andando, os financiamentos, eles podem ser cortados ou o valor diminuído. É onde tem nego desesperado em muito município, porque, entendeu? Porque vai... Pode falar. Eu acho que a gente podia... Eu acho que a gente podia pensar em ter um dos nossos encontros mensais aí, abordando esse tópico que eu acho que é muito importante para todo mundo. Né? É porque eu tenho algum problema, vamos supor, lá em Guajará, a gestão não vê com bons olhos de trabalho, né? Não sei porquê, a questão de reunião de equipe. Você sabe que mudou a coordenação lá, né? E desde que eu me entendo por gente atuando na atenção básica, eu sempre trabalhei com que a equipe tinha que resolver todos os BOs que tinha da semana na reunião de equipe. Era faca e tiroteio, mas tipo, aquela tarde era resolutiva mesmo. Claro que mas agora... muita reunião de equipe que é para reunir, conversar, comer bolo, contar a história, enfim. E eu tenho cobrado... É terapêutico também. Eu tenho cobrado muito isso das minhas equipes, a produtividade de uma reunião de equipe mesmo. Só que eu ainda estou tendo essa dificuldade de eles aceitarem que precisa, nem que seja a cada 15 dias, a equipe tem que se reunir. O ACS tem que ter tempo para falar com o seu enfermeiro e com o seu médico junto, montar estratégia. E agora, com essa questão desses indicadores, e a gente tinha esse problema antes no levantamento, captação e reunião de equipe sobre o território, não consegui fazer reunião de equipe para discutir isso. Né? Tem também uma outra iniciativa do Ministério da Saúde, com o apoio do CONAS, sobre um curso, eu não sei, o Mais Médico vai ser ofertado, porque há uma orientação para que todos aderissem a uma formação em atenção primária, certo? A oferta do cuidado em atenção primária. E, assim, eu sei que o prazo já foi deram mais um prazo, eu esqueci o nome específico, mas tem uma movimentação do Ministério para que os municípios inclusive dediquem, e vem do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, porque tem que vir sensibilizar essa peça no município, para que ele entenda que quando eu tenho, por exemplo, um horário protegido para a formação do trabalhador em saúde, não é perder nada, né, não é deixar o usuário, é um ganho para o usuário, é um ganho para o profissional. Mas eu acho que ainda não se encerrou as inscrições, mas, assim, eu vejo que a gente está sendo, digamos, os municípios, né, estão sendo encurralados para que isso aconteça. Mas nem todos vão acontecer. Existe uma mobilização, né, mas, enfim, Guajará-Mirim, né, Cíntia, tem uma situação um pouco delicada, né, eu espero que agora a moça que entrou lá seja um pouco mais efetiva, Guajará, né. é sempre delicado. E aí, eu tenho esse problema porque... Nessas situações novas que a gente traz nesses levantamentos agora, o que é a peça-chave? É o agente de saúde. E a gente sabe que tem agentes de saúde muito bons e tem agentes de saúde muito ruins. E aí, como que o técnico de equipe, que é o médico e enfermeiro, vai orientar, alinhar, trazer situações junto com a ACS se não for durante uma reunião? Não tem como ser diferente. Quando tem ACS também. Nós temos alguns inscritos aqui. Ferrari estava pedindo para falar, depois Keila. Eu vou pegar um carregador, tá? Eu só vou desligar minha câmera aqui. Eu só queria colocar aqui
na fala da Cíntia, que é muito importante, e a gente está vivenciando isso agora dentro das unidades de saúde, a planificação, que pelo menos aqui em Porto Velho está tendo em 8 unidades de laboratório, elas estão todas se ajustando para a gente poder realmente trabalhar com todos esses indicadores. Então, a gente está, algumas unidades com esse processo. Eu sei que no interior, muitas unidades já foram planificadas para isso. Só que a gente sabe que a realidade é que não... Aqui não adiantou, foi a mesma coisa que nada, foi fantoche para todo mundo ver. Não e essa base da planificação dos macro e microprocessos, elas vieram justamente para ajustar e alinhar e começar 2026 com esses novos indicadores. Infelizmente, movimentação de agenda, reunião, tudo isso está dentro da planificação das nossas bases ali da casinha, mas a gente tem um trabalho a fazer e isso é muito da coordenação também da unidade, da direção, das equipes, trabalhar não somente o agente comunitário, porque se envolve todos, e eu sei que vai ser, vou te falar, vai ser bem difícil, vai ser muita perda de incentivo, né, principalmente, e vão cortar, sim, alguns agentes comunitários, até ouvi falar, se eles não trouxerem produtividade. Pelo menos é o que está vindo aqui agora para a gente, né? Não sei. Bem, eu acho que a gente poderia conversar bastante a noite toda sobre isso, né? Tem bastante assunto sobre essas questões. Eu espero que a gente organize nossa agenda de reuniões para o mês, inclusive abordando esses aspectos que são muito importantes. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Não vou falar, não. Eu te chamei, você não falou? Não, então estou aqui agora. Então, pronto, fale. A palavra é sua. Eu estou aqui em Maringá, Paraná. Você conhece, nós estivemos aqui uma época atrás. A hora que eu saí do avião, quase morri congelado, porque aqui é um frio endiabrado, mas é uma cidade linda e agradável. Eu vi a Lohane tomar um vinho, eu estou tomando vinho aqui, para esquentar, porque eu não estou acostumado com isso aí na nossa Rondônia. Essa aula deu mais de 1h30, esse encontro. O que é que eu tenho que passar, priorizar, focar para os meus alunos nesse mês corrente? Do que foi dito aqui hoje? Principalmente a fala da Adelita, eu acho. A fala da Adelita e a importância do processo de supervisão. Se você focar nisso, eu acho que está perfeito. Né? Tá. Ok? Tá bom. Alguém mais? Aproveite bastante aí Maringá, Ferrari, uma cidade bem linda, aliás. Linda cidade. Linda, friazinha. Pessoal, então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Adelita, do fundo do coração, muito obrigada. Termine bem suas férias. Também. Eu espero que Catiusca consiga resolver os projetos de saúde da família. O que você está rindo aí, Keila? Tá bom? Então tá, até logo. Boa noite. Obrigada, gente. Felicidade. Até logo. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.